Professor, como eu faço aí pra conseguir... Ih, tá gravando? Tá gravando? Ah, tá. Então vai de novo, hein? Professor, como eu faço então pra conseguir classificar uma oração, tá? Então hoje você vai fazer um teste pra saber o seu nível quando o assunto é classificação aí das orações, beleza? Então fica nesse vídeo pra você entender, pra você compreender ali a diferença do que, porque é muito importante para a classificação, tá? Se a sua dúvida aí é classificar as orações, este vídeo vai te ajudar e muito. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos, é claro, classificar aí as orações, tá? Eu sei que a galera tem muita dificuldade na hora de classificar uma oração subordinada, uma oração coordenada, aí é adverbial, é substantiva, é adjetiva, não sabe. Então vamos fazer um teste, tá? E aí você faz o seu teste, são 5 frases, tá? Então você tem que ficar até o final, até porque a última classificação talvez tenha uma pegadinha, tá? Então, se você acertar as 5, beleza, ótimo. As 4, parabéns. As 3, as 2, uma, não interessa, tá? Porque você vai aprender de qualquer forma aqui no canal, tá? Então, bora lá pro quadro para você entender as classificações das orações junto comigo. Vamos então começar e a oração de número 1 é, olha só, já vai classificando aí do outro lado, tá? É provável que ele saia de casa. E aí, qual é a classificação da minha oração? Eu vou fazer aqui bem rapidinho para você ir entendendo, mas é claro, se você ficar com alguma dúvida, eu vou deixar aqui na descrição para vocês as aulas complementares, tá? Hoje é mais um teste, se você precisar de ajuda é só mandar mensagem também aqui pro canal, tá? Vamos lá! É provável que ele saia de casa. Então a primeira coisa que eu faço aqui é separar as orações. Oração tem a ver com verbo, então eu sei que essa é a primeira e essa aqui vai ser a minha segunda oração, que ele saia de casa. Aqui eu já observo uma coisa muito interessante. Eu observo, por exemplo, esse que aparece aqui. E sim, tá, galera? Antes de você começar a estudar a classificação das orações, é necessário, é importante que você entenda a diferença entre, já anota aí, conjunção integrante e pronome relativo, tá? Eu já sei, porque eu estudei, você também do outro lado, ou vai entender agora, que esse que ele é uma conjunção integrante. Isso porque eu posso fazer a substituição por isso. Olha que interessante, é provável isso. Se eu conseguir fazer essa substituição, esse quezinho aqui, ele é classificado como conjunção integrante, tá? E tem uma outra dica que eu já observo nessa frase aqui. Olha que interessante. Essa frase aqui, ela é composta por um verbo de ligação e um predicativo. Então, sempre que eu tiver, por exemplo, verbo de ligação mais um predicativo, tá faltando, então, o meu sujeito, tá? Então, essa oração aqui, ó, que ele saia de casa, ela vai ser o sujeito. E aí, então, qual vai ser a classificação dessa oração, é claro? Bom, é provável, vai ser classificado aí como a minha, vai ser classificado como a minha oração principal, tá? Que ele saia de casa é meu sujeito. E quando estamos falando de sujeito, nós estamos falando de função sintática, tá? Então, aqui a gente vai classificar essa oração como subordinada substantiva. Então, que ele saia de casa é uma oração subordinada substantiva, porque tem relação com função sintática subjetiva, tá? Ou seja, tem valor de sujeito, tá? Conseguiu classificar? Conseguiu perceber ali a diferença? Conseguiu pegar a dica do verbo de ligação e do predicativo? Entendeu que quando eu falo oração substantiva tem relação com função sintática? E qual função sintática? Sujeito. Então a gente chama de subjetiva. Bora então para a próxima frase e olha só. Meu Deus, por que tá tão pequenininho? Vamos lá aqui, ó. A frase é: o paciente que se dedica vive mais. E aí, galera, essa oração, como você vai classificar? Primeira coisa, eu vou fazer, ó, o passo a passo, é separar aqui as orações, ó. Dedica
né? Eu estou observando aqui, vou colocar de vermelho, tá? Então, tem aqui dedica e tem aqui outro verbo que é vive, beleza? Aí, eu vou analisar esse que. Será que é conjunção integrante? Vamos substituir por isso, né? O paciente isso se dedica. Não teve lógica nenhuma, né? Então, a gente vai para uma segunda opção, que é pensar o quê? Será que esse que, ele é um pronome relativo? Bom, você vai substituir para saber se esse que é um pronome relativo, você substitui aí por o qual, a qual, os quais, né? Então, olha só. O paciente, o qual se dedica, vive mais. Então, já sei que esse que aqui, diferente da primeira, ele vai ser um pronome aí relativo, tá? E quando a gente fala de pronome relativo, a gente já sabe, a gente já tem que saber que tipo de oração eu estou falando. Então, vou separar aqui, ó. Então, essa é uma oração do paciente que se dedica, né? Paciente que se dedica não, né? Que se dedica é uma oração. E eu tenho outra aqui que é isso aqui, ó. O paciente vive mais. O paciente que vive mais, nós vamos classificar como oração principal. O paciente vive mais. Ela é a oração principal porque não está dentro dela o pronome relativo, né? O pronome relativo está nessa oração aqui, que se dedica, que essa oração está no meio. Eu já sei que é um pronome relativo, então eu já sei, ó, a classificação, que é o seguinte. Bom, vou colocar aqui para o outro lado, vou puxar aqui, ó. Essa oração aqui é o seguinte, é uma oração subordinada adjetiva, porque eu sei que o pronome relativo inicia aí as orações adjetivas. E aí eu tenho duas classificações, ou ela é explicativa ou restritiva, tá? Se ela não tiver vírgula, aí ela é restritiva. Então, já posso até classificar como oração subordinada adjetiva restritiva. Já tá sabendo que você pode apoiar o canal Prof. Gui Furtado. Então, ó, clica aqui embaixo, seja membro e entre para o nosso grupo de apoiadores, porque olha só os apoiadores, tá? Quando vocês comentam, fica destacado. Eu sei que você é apoiador do canal ou apoiadora. E o melhor, vocês têm acesso à playlist exclusiva de membros Gramatix, tá? O que é essa playlist, professor? Porque eu tenho que fazer parte do grupo de apoiador sujeito composto. Porque na playlist Gramatix a gente vai aprender o português do zero, tá? Então já falamos, já tem vídeo exclusivo ali, a gente vai bem do início, já falamos de fonética, acentuação, encontros vocálicos e tem vídeo exclusivo toda semana para vocês também. E na aba comunidade, olha só, questões para vocês treinarem, tá? Se você quer apoiar meu canal, pelo menos você pode fazer parte aqui do grupo dos apoiadores. Eu agradeço muito a todos vocês. Bora então para a próxima frase e a frase vai falar o seguinte: nunca se esqueça de que você é capaz, tá? Então, vou olhar as orações aqui, ó. Vamos lá. Então, nunca se esqueça. Aqui eu sei que esqueça é o verbo e que você é capaz é outro verbo. Então, vamos separar aqui as orações. Então, nunca se esqueça de que você é capaz, isso aqui é minha outra oração, tá? Agora, eu vou fazer o quê, galera? Eu vou olhar esse que. Dá para substituir por isso? Dá para substituir por isso? É claro que dá. Olha só que interessante. Nunca se esqueça disso. Eu tô falando disso porque eu tô vendo a presença do de aqui, né? Então, disso. Beleza, então já sei que é uma oração subordinada substantiva. Sendo substantiva, é claro, ela vai ter ali um papel sintático. Então agora é só observar o que tem antes desse que, o que tem antes desse de. O que tem antes desse que e desse de é o verbo se esqueça, né? Na verdade, esse se, ele faz parte integrante do verbo. Quem se esquece de alguma coisa. Esse verbo esquecer, ele é um verbo transitivo direto. Então, ele pede um complemento aí com preposição de que você é capaz. Então, eu já sei a classificação com toda certeza. Oração principal de que você é capaz. Então, nós vamos classificar como oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, tá? Então, isso aqui é o objeto indireto dessa oração, se esqueça, tá?
E aí do outro lado, você tá acertando, já pode deixar aqui nos comentários, tá? E ninguém vai te julgar não, tá? E se alguém julgar, eu vou apagar o comentário. Eu, hein? Todo mundo tem que aprender, gente. Classifica agora essa aqui pra mim. Vamos lá, todo mundo, do outro lado. Parece até que tem alguém do outro lado, mas tem. Nesse momento da gravação não tem, mas eu sei que tem do outro lado aí. O certo é que queremos vencer na vida. Você já entendeu, né? Vou nem falar mais nada para agilizar o processo. Separei o verbo, o certo é, tem o verbo ali, né? Opa, deixa eu colocar de vermelho para não deixar tudo bagunçado. Olha aqui. Que queremos vencer na vida, beleza, queremos vencer, né? Uma locução verbal, tem o verbo ali. Então, o que acontece? Será que esse que é conjunção integrante ou pronome relativo? Pode falar aí do outro lado, que você já acertou que esse que aqui é uma conjunção integrante, né? E olha que interessante, a gente sabe que é conjunção integrante, já posso até marcar aqui, ó, sendo conjunção integrante, essa aqui é uma oração subordinada substantiva, né? Função sintática. Sendo um verbo de ligação, ai professor, não sei o que é verbo de ligação. Gente, tudo que eu tô falando aqui, tem aqui ó, na descrição os vídeos complementares, tá? Então olha só, o certo é que queremos, né? Nesse caso, eu tenho um verbo de ligação, tá faltando o meu predicativo, tá? Então é claro que aqui vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa, tá? Não é a oração subordinada predicativo, não. É a oração, ela é predicativa. E agora chegou o momento mais que especial, porque talvez eu tenha uma pegadinha que eu trouxe para vocês. Então, bora lá para a última frase. A última frase diz o seguinte, eu vou tirando aqui e você já vai analisando aí, tá? Lembrando que se você está estudando aí para concurso, tá? Tem também a minha mentoria de língua portuguesa, é só você mandar mensagem, tá? E a gente faz um plano de estudo de 3 meses, 6 meses ou até 1 ano, tá? E você tem aulas comigo, tá? E certeza que você vai melhorar muito em português e conseguir a sua aprovação, tá? É só mandar mensagem aqui, na descrição tem o meu contato. Bora estudar? Então tá. Ele estuda com um professor que tem um canal no YouTube e certeza que você já deixou o seu like aí do outro lado, tá? Muito obrigado também. Isso ajuda porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, beleza? Então olha só, galera. Primeira coisa que eu tenho que olhar aqui é esse que aqui. Sei aí se eu deixo tempo para vocês. Não vou deixar tempo não, porque vocês já vão acertar essa oração aqui. Ele estuda com um professor que tem um canal no YouTube, Prof. Gui Furtado, né? Então, vou separar aqui as orações. Ele estuda, né, com um professor que tem canal no YouTube. Maravilhoso. Sou eu mesmo, tá? Então, olha só. Eu já sei que esse que, ele é um pronome relativo. Olha só. Ele estuda com um professor, o qual tem um canal no YouTube. Então, esse quezinho aqui, ele é um pronome aí relativo, tá? Então, aqui vai ser a minha oração principal, porque ela não tem um pronome relativo, né? Que tem um canal no YouTube. Olha que interessante. Quando a gente classifica as orações subordinadas adjetivas, a gente tem aquelas que aparecem sem vírgula e aquelas que aparecem com vírgula, tá? Porém, quando a gente fala daquelas que aparecem com vírgula, das orações que aparecem com vírgula, a gente pode fazer a substituição, por exemplo, por esse sinalzinho aqui, esse travessão. É como se fosse ali uma vírgula e não muda nada a classificação. Então, se, por exemplo, na número 2, eu tenho uma oração adjetiva e ela é restritiva porque não tem vírgula, aqui ela tem uma pausa, né? Que é o travessão. Então, a gente já sabe a classificação, mesmo sendo bem diferente, né? Então, essa oração vai ser oração subordinada adjetiva, porque é iniciada por um pronome relativo, adjetiva aí explicativa, tá? Mesmo que esse travessão aí não seja a vírgula, mas ele serve como pausa e também tem a mesma classificação. Muito cuidado aí, você que está estudando aí a classificação das orações, porque cai em concurso e você tem que prestar atenção no seguinte. Antes de começar o seu estudo aí com relação à classificação aí, é claro, das orações, você precisa saber função sintática, tá? Então, tudo que a gente viu aqui, as frases em que nós classificamos aqui, o que vai acontecer? Você só vai aprender isso, é claro, isso aí é para o seu futuro também,
para você estudar para concurso. Você só vai aprender a classificação das orações se você estudar a função sintática e até conjunção, tá? Então, não perde tempo, começa já a estudar a função sintática e também as conjunções adverbiais, tá? E aí eu quero saber quantas questões você acabou acertando, tá? Questões não, né? Foram frases. Foram 5 frases, tá? Gente, por favor, você pode fazer o seguinte, marca lá o Insta do Prof. Gui Furtado, tá? Pra eu ver que vocês estão assistindo a minha aula, que eu vou repostar vocês sim, tá? E vou ficar muito feliz, beleza? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado da aula. Lembre-se de que tem vídeo aqui embaixo com as aulas complementares, fechado? Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima.